Fala galera, beleza? Vou falar de um assunto hoje que volta e meia tá aparecendo nos noticiários. Essa última semana, né? Hoje é dia 2 de junho de 2020 e no meio da pandemia do coronavírus, o mundo mais uma vez tem visto uma série de manifestações antirracistas nos Estados Unidos. Essa tensão racial que cresceu nos últimos dias, principalmente na cidade de Minneapolis, ela foi marcada muitas vezes por essa mesma frase, né? I can breathe. Né? Ela foi marcada também por algumas imagens muito fortes, como essa da delegacia de Minneapolis incendiada pelos manifestantes. E isso aconteceu após a morte do George Floyd, né? Esse cidadão negro americano, após uma abordagem da polícia por ter usado uma nota de $20 falsa, acabou detido e mesmo algemado, ele foi sufocado pelo policial numa cena que foi gravada durante vários minutos e durante boa parte desse tempo repetindo a frase I can't breathe, né? Eu não consigo respirar. E mesmo sendo filmado, mesmo com várias pessoas alertando que o cara estava ali morrendo, o policial se manteve naquela posição e esse cidadão veio a falecer. Né? Essa frase I can't breathe, ela chamou muito a atenção não somente por esse fato isolado, mas porque essa mesma frase já havia se tornado um tanto simbólica em relação à violência policial nos Estados Unidos direcionada à população negra. Isso porque em 17 de junho de 2014, um outro cidadão negro, o Eric Garner, morreu de uma forma muito semelhante e também por um crime muito bobo relativamente, um crime relativamente simples, né? Nesse caso aqui, ele estava vendendo cigarros avulsos. Tá? E da mesma forma como aconteceu no último dia 25 de maio com o George Floyd, o Eric Garner também foi enforcado pelos policiais e durante vários minutos, com várias pessoas filmando, ele repetiu a mesma frase, I can't breathe, eu não consigo respirar. E na época várias manifestações ocorreram também semelhantes às que aconteceram nesses últimos dias, e muitos atletas também se manifestando, colocando camisas com essa frase. E alguns anos antes, em 2012, um outro crime bárbaro já tinha chocado a população negra americana. Um jovem de 17 anos, Trayvon Martin, ele também foi morto a tiros por um segurança, nesse caso aí a tiros, e uma coisa que foi semelhante tanto no caso do Trayvon Martin como no caso do Eric Garner foi a absolvição dos assassinos, e isso revoltou a população. Após a morte do Trayvon Martin, surgiu um movimento que se tornou muito popular naquele momento e que surgiu através de uma hashtag com a seguinte frase, Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. Esse movimento ganhou uma força muito grande, contando aí com o apoio de pessoas muito poderosas dentro da comunidade negra americana, como o próprio Barack Obama, que era presidente na época, a Oprah Winfrey também, além de várias outras personalidades que apoiaram essa causa. Né? E essa causa ela não veio do nada.
Quando a gente fala da história da tensão racial nos Estados Unidos, a gente está falando de uma história muito enraizada na cultura americana. E para a gente entender um pouquinho mais dessa questão, é importante a gente voltar lá na história, no início da história americana. Após a independência desse país, nós tínhamos aqui os estados do norte e os estados do sul. Os estados do sul eram estados mais agrícolas e que dependiam muito do uso da mão de obra escrava, enquanto os estados do norte, mais industriais, precisavam de uma mão de obra assalariada, porque essa mão de obra assalariada também significava mercado consumidor. Esse choque de interesses, ele, após a eleição do Abraham Lincoln, chegou num estopim. Os estados que estão separados aqui embaixo vão declarar uma independência, formando ali os estados confederados, independência que não vai ser aceita pelos estados do norte, e vai começar a Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra de Secessão. Essa guerra civil termina com a vitória do norte e, consequentemente, os interesses do norte vão prevalecer, incluindo aí a abolição da escravidão. Embora a abolição da escravidão tenha acontecido, inclusive nos estados sulistas, que eram contrários a essa abolição, a situação da população negra mudou muito pouco. A bandeira dos Estados Confederados, né, só fazendo um adendo, essa bandeira que representa os Estados Confederados até hoje é simbólica em relação ao racismo. Essa bandeira recentemente, no ano de 2015, foi inclusive retirada do parlamento da Carolina do Sul. A maioria dos estados americanos já tinha feito isso, porque essa bandeira hoje é considerado um símbolo racista. E ao mesmo tempo que aconteceu essa abolição da escravidão, começaram a surgir grupos de supremacia branca nos Estados Unidos. Um dos grupos mais antigos e mais conhecidos, a Ku Klux Klan, um grupo que surge nos Estados do Sul e que durante muito tempo atuou livremente. É um grupo formado por homens brancos protestantes e que se diziam puritanos. Entre os seus ideais, segundo eles iam limpar a América de grupos que não faziam parte da raça ariana, né? Ou seja, um grupo aí não muito diferente com ideais não muito diferentes dos nazistas, né? E a Ku Klux Klan, ela vai atuar de forma bastante violenta, né? É um grupo que, apesar de pregar a ideia de família, age por meio da violência, agiu principalmente no passado, enforcando negros, queimando casas, enfim, criando realmente uma sensação de terror para a população negra. Outra coisa que não mudou com o fim da escravidão foram os direitos da população negra. A população negra, apesar de livre, não tinha acesso a uma série de direitos que a população branca tinha. A população negra não tinha o direito a frequentar escolas na maioria dos estados, não tinha o direito de frequentar universidades na maioria dos estados. Consequentemente, não tinham acesso ao voto, porque na maioria dos estados o voto só era permitido a quem soubesse ler e escrever, e com isso você tirava mais um direito dessa população que ficava numa condição de subcidadãos. Tá? E durante muito tempo, inclusive lugares públicos eram
separados de acordo com a cor da pele. Lugares privados, então, nem se falam. Vários nem permitiam a entrada de negros. E durante muito tempo, esses direitos civis não foram um direito da população negra. E em 1956 vai acontecer um fato que vai começar a mudar isso. Essa mulher, a Rosa Parks, uma cidadã negra, vai se recusar a ceder o lugar dela no ônibus para um branco. E ela acaba sendo presa por isso. E mesmo sendo presa, ela dá origem a um movimento que ganha muita força graças a um camaradinha que está logo atrás dela aqui na foto, Martin Luther King. Martin Luther King vai comprar a briga da Rosa Parks e vai convencer a população americana a boicotar os sistemas de ônibus. E por praticamente um ano a população negra vai realizar esse boicote e vai conseguir, por fim, a separação de acordo com a cor da pele dentro dos ônibus. Mas isso não vai ser o fim da luta de Martin Luther King, que vai continuar lutando até que o presidente dos Estados Unidos assinasse a Lei dos Direitos Civis, garantindo à população negra o direito ao voto, o direito a frequentar escolas e acabando com a segregação racial nos espaços públicos. Apesar da luta de Martin Luther King ter acontecido de uma forma bastante pacífica, a população continuava sofrendo com a discriminação racial e várias outras lutas aconteciam de forma simultânea. Uma outra luta que vai ter muita força entre a população negra americana vai ser liderada por esse cara aqui, Elijah Muhammad. Elijah Muhammad vai ser o chefe, o líder da nação do Islã, um grupo religioso de orientação islâmica que pregava a separação dos negros, criando ali uma nação independente. Esse Elijah Muhammad ele vai ter alguns seguidores conhecidos. Entre esses seguidores conhecidos, um dos mais conhecidos é Malcolm X, que nasce aí com o nome de Malcolm Little, mas que ao longo da sua vida, após ser convertido ao islamismo, vai abandonar aquele sobrenome que, segundo ele, era um sobrenome dado pelos mercadores de escravos ou pelos donos dos escravos. Não era um nome que representava o verdadeiro nome africano. Então ele vai substituir o sobrenome dele, vai ser um grande lutador também pelos direitos dos cidadãos negros americanos, embora lutasse de uma forma diferente de Martin Luther King. Enquanto Martin Luther King tinha uma visão mais pacifista e mais agregadora dessa luta, durante a maior parte do tempo, Malcolm X tinha uma visão um pouco mais rígida, né? Um pouco mais combativa. Ele não foi o único a mudar o nome após se converter ao islamismo. Outro negro americano muito conhecido, que eu particularmente sou um grande fã, inclusive estou usando uma camiseta dele aqui, é Muhammad Ali, que nasce com o nome de Cassius Clay, mas pelo mesmo motivo de Malcolm X, ele vai trocar o seu nome para Muhammad Ali, o nome que ele é conhecido até hoje. Uma coisa que chama a atenção, quando a gente observa aí essa Lei dos Direitos Civis, ela foi assinada só em 1964. Praticamente 100 anos depois da abolição da escravidão nos Estados Unidos. Ou seja, foi um processo
muito longo. Do fim da escravidão até a população negra ter acesso a direitos básicos que a população branca sempre teve acesso, foi uma história muito longa e marcada também por muita violência. A violência que partia do Estado contra a população negra passou a ser combatida também através da violência por esse grupo aqui, os Panteras Negras. Os Panteras Negras também tinham um posicionamento mais combativo em relação ao racismo. E o Partido dos Panteras Negras, formado ali em 1966, vai se tornar simbólico. Vai se tornar simbólico em relação à luta racial em todo o mundo. Esse partido que acaba em 1982, mas que até hoje marcou a história americana, inclusive sendo inspiração aí para personagens de quadrinhos, né, que é o caso do Pantera Negra. Esse grupo não foi inspiração só nos quadrinhos, ele também foi inspirador de um dos momentos mais marcantes na história das Olimpíadas. Para aquela galera que fala que esporte e política não se misturam, essa imagem aí ela já diz o suficiente. Se alguém, depois de olhar para essa imagem, continuar com esse pensamento, eu acho que a pessoa realmente precisa se informar um pouco melhor, né? Essa imagem histórica, ela aconteceu em 1968 e os dois atletas aí fazendo o símbolo dos Black Panthers, né, o punho cerrado usando essa luva negra, são Tommie Smith e John Carlos. Essa foto aí, para mim, uma das fotos mais marcantes da história dos Jogos Olímpicos. Um outro momento que também foi muito tenso na história, numa história relativamente recente, e que lembra muito as manifestações que têm ocorrido nas últimas semanas, foram os distúrbios de Los Angeles, que aconteceram em 1992. Naquela época, um negro também um cidadão negro americano, Rodney King, foi espancado por vários policiais durante vários minutos, também contudo sendo filmado. Nesse caso, felizmente, o Rodney King sobreviveu, mas algum tempo depois, no ano seguinte, isso aconteceu em 1991, em 1992 os policiais foram a julgamento. E pela primeira vez na história dos Estados Unidos, a população negra acreditava que os policiais responsáveis iam pagar. O julgamento foi televisionado e as pessoas acompanharam toda a situação como uma novela, mas todos os envolvidos foram absolvidos. E após o fim do julgamento, várias pessoas saíram às ruas para se manifestar. E de uma forma muito parecida com o que aconteceu nessas últimas semanas, só que muito mais violenta, porque gerou aí um número elevado de mortes, presos, hospitalizados, né? Mas também uma manifestação que ficou conhecida historicamente, né? Já apareceu até em videogame, né? No GTA, né? Referências em relação a esses distúrbios de Los Angeles, no filme do NWA também. Quem conhece um pouquinho da história do hip hop aí, que assistiu o filme, viu que eles também faziam uma referência a esses distúrbios de Los Angeles, né? Também um momento que marcou muito a história. E em todos esses casos, os policiais ou segurança, no caso do garoto lá, foram absolvidos.
E nesse agora a situação foi um pouco diferente, né? O policial responsável pela morte do George Floyd já foi, inclusive, demitido, né? Mas resta saber se ele vai pagar realmente pelo homicídio. Né? Essa aí mais algumas imagens dos distúrbios de Los Angeles. Né? E uma coisa que chama muito a atenção, né? Quando a gente fala de tudo isso que acontece na história dos Estados Unidos e compara com a história brasileira, a gente percebe que existem muitas diferenças, mas existem também muitas semelhanças. E uma dessas semelhanças me choca um pouquinho. Algumas semanas atrás, a gente teve também um caso de um policial matando um garoto negro, um garoto de 14 anos, aí, o garoto João Pedro, que, ao contrário do que aconteceu no caso dos americanos, né, que praticavam alguns delitos ali no momento, enfim, nada que justificasse a brutalidade policial, mas o garoto aqui do Brasil estava brincando na sala de casa quando isso aconteceu. E após a sua morte, também aconteceram algumas manifestações. Tá? Incrivelmente, nada que se compare às manifestações que acontecem dos Estados Unidos quando uma coisa semelhante acontece. E uma frase que fica aí para marcar um pouquinho isso, tá? Numa manifestação quase independente, solitária, vidas negras e faveladas importam, embora pareça muitas vezes que não importam tanto. Né? Eu admiro muito a história da luta negra, da população negra americana, admiro muito a história da luta da população negra brasileira também, mas em alguns momentos é preciso a gente pensar o restante da população, quando se comove tanto em relação a esses crimes praticados em outros países, deveria se comover também com situações semelhantes que acontecem quase que cotidianamente aqui no nosso país. Né? Então, se essa frase aqui não choca, talvez dessa forma ela choque um pouco mais. Né? Valeu, galera! Quem curtiu aí, deixa um likezinho, se inscreve aí no canal e valeu, pessoal!